Estamos começando o nosso terceiro episódio do podcast Riab. Eu sou o Vinícius Bortoleto, gerente de produtos da Riab Brasil. E agora nós vamos falar com o Sandro Pereira, um colega de trabalho e uma pérola dentro da nossa empresa aqui, um dos colaboradores mais antigos. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Bom, meu nome é Sandro, né? Como já fui apresentado aqui pelo colega Vinícius. Estou na empresa já desde 2007, né? Como iniciou lá a minha trajetória dentro da empresa e no ramo do guindaste. Muito bom. Como é que você chegou até a Riab? Até a Riab não, né? Na época era Argos, né? A gente vai contar um pouco a história da Argos aqui, como que foi? Isso. Na época era Argos, né? Eu estava trabalhando nas lojas Quero na época, né? E aí surgiu essa oportunidade por intermédio de uma pessoa conhecida que estava na empresa, que disse que estaria abrindo uma vaga para a parte comercial, não propriamente vendas, né? Mas um auxílio no setor. E aí fizemos entrevistas e tal, e acabou dando certo e estou lá até hoje. 17 aninhos já. 17 anos, fechando este ano. Para quem não sabe, a Argos fica em Santo Antônio da Patrulha. Você é patrulhense? Sou patrulhense Raiz da terra. Legal, legal. Então, conta um pouco pra gente, você que está há mais tempo lá. Eu sei que quando você entrou já era Argos, mas acho que ninguém melhor do que você para contar da onde veio a Argos. Como que nasceu essa empresa? Na verdade, a empresa Argos começou em 2002, né? Ela iniciou um processo de, vamos dizer assim, uma transição nesse 2002, né? Mas ela surgiu através do antigo proprietário, o fundador, né, da marca Argos, em Santo Antônio, que foi convidado a participar do grupo IMAP, que tinha esse segmento de guindaste junto, né, com outros equipamentos e componentes que a fábrica produzia na época. E aí a pessoa iniciou esse trabalho lá dentro da própria IMAP, que depois acabou gostando do ramo específico do guindaste, que foi onde ele seguiu sozinho em 2002, e aí já com a marca Argos, né? Entendi. E ela nasceu exatamente ali onde ela fica hoje? Nasceu ali. Nasceu com uma razão social que não era Argos, né, na época, que era uma empresa do grupo da IMAP, né? E aí depois, em 2002, que foi esse divisor de águas, vamos dizer assim, que surgiu a marca Argos, mas sempre lá no mesmo local, no mesmo endereço, né? Iniciou com um pequeno pavilhão, né, que fabricava o que lá? Fabricava o guindaste, né? Como a gente conhece hoje. Como a gente conhece hoje. Como que era hoje, o portfólio? A fábrica, em 2002, é o que hoje é uma parte do nosso almoxarifado de cilindros e a nossa parte de montagem e pintura. Então era só um corredorzinho. Era um corredor, era tudo dentro de um pavilhão único, né? Como que era o portfólio nessa época? Nessa época era poucos, né? Eram poucos equipamentos. Era um equipamento 9, 12 toneladas, 20. E aí depois, mais na frente, que começou a questão dos equipamentos, a necessidade de aumentar o portfólio de produtos, né? Nessa época, a gente já era tão ligado ao agro como a gente é hoje? Ou quem consumia esses equipamentos? Não, na época não era tanto agro, né? O agro veio depois, com um tempo mais, que o pessoal começou a ver essa necessidade da utilização do guindaste, né? A facilidade que vinha a trazer, a contribuir no agro, né? Na questão dos deslocamentos de máquinas, né? E aí depois, mais à frente, veio daí a questão dos bags, né? Que passaram a ser utilizados, e daí que é o que caiu no gosto do pessoal do produtor rural, né?
Nessa época, no Brasil, quem que atuava de concorrente, assim? Eu imagino que deveriam ser poucos fabricantes de guindaste. Ah, com certeza, na época eram poucos, né? Era... Não lembro exatamente nessa época, porque eu não... Provavelmente a Eu, Palfinger no... eu entrei em 2007, né? Então, 2002, eram Palfinger, Masal, né? Daí Sim. a IMAP, que era umas, deixou de produzir, né? Uhum. Repassou essa parte da fábrica para um outro ramo, para um outro proprietário, para uma nova empresa, né? Que se transformou na Argos, né? Entendi. E a gente conversando, você já me contou que a Argos chegou até a produzir cilindros. Como que isso acontecia? Isso foi na sua época? Sim, a parte de cilindros daí já era na época que eu estava junto na empresa, né? Eles optaram por produzir todos os materiais, né, necessários na parte de cilindros para atender a demanda. De Que daí ponta a depois ponta. acabou se tornando uma outra empresa, né? Bem mais à frente. Né? Uhum. E quando você entrou lá, qual foi a sua primeira tarefa? Eu entrei para auxiliar no comercial, né? Em alguns detalhes, mas não relacionado à venda, né? Só mais a parte interna, questão de liberação da máquina para produção, alguns detalhes, né? E aí, depois de um ano praticamente, eu passei para a parte de expedição. Caramba. Tive um período na expedição também, né, fazendo essa parte de consolidação de cargas, fazia todo o processo e já largava pronto para a transportadora, né, já tenho carga fechada para tal e tal lugar, só para encostar o caminhão e sair já na portaria de nota emitidas. Legal. E aí, como que a empresa foi se desenvolvendo? Pode até dar o seu relato assim, porque eu imagino que a Argos devia ser bem pequena, não, né? Mas menor do que acabou se tornando ao longo da sua história. Como que foi essa trajetória desde o seu ingresso? Como que você vê a companhia assim se desenvolvendo? Conta um pouco quais foram as fases que a empresa foi passando até ela atingir o seu ápice. Sim, na época de 2002, ela vinha numa produção em torno de 400 máquinas ano. Ok. Né? E aí, pela história e pelas conversas com o gestor da época, né, o proprietário, a intenção dele era crescer 10% ao ano. Ambicioso, Né? quase um crescimento chinês. Ambicioso. E isso aconteceu por vários anos. Né? Tanto a gente que conhece o espaço físico da fábrica, como eu disse, onde ela começou e hoje onde está, nós estamos falando de 10 mil metros quadrados de fábrica hoje. Começou em 1.000 metros. Nem tanto. Né? Ele levou à risca o número 10. Então, o número 10 foi, né, ele foi bem considerado e foi alcançada essa meta por vários anos. Né? Tanto em crescimento de estrutura física, de pavilhões, né, de espaço, quanto de maquinário. Né? Porque hoje, ou devido aos crescimentos, aos investimentos, temos máquinas de corte a laser, que já era da época de Argos, né? Antes da aquisição pela Hiab. Temos uma dobradeira de grande porte, né? Também adquirido na gestão Argos. Dobradeira essa que no ramo do guindaste só a gente tem, e nem fornecedores de dobra tem uma máquina tão grande quanto a nossa, né? Exatamente. Para quem não sabe o que eu tô falando, a gente tem uma máquina de dobra de chapas, é uma máquina de 1.000 toneladas com 8 metros de boca. Né? Isso garante com que a gente possa construir o nosso equipamento de ponta a ponta, Sim. independente do tamanho. Né? Independente do tamanho. E o que é mais interessante também de acrescentar é que ela dobra peças oitavadas com somente um ponto de solda, né? Exatamente. Somente uma linha de solda. Ele faz todas as dobras e a gente só faz uma costura central.
Ao passo que algumas outras dobradeiras, ela precisa ser feita em 2 partes para poder unir as peças, né? O que vai acabar... É um ponto a mais de fragilidade na peça, Exatamente. né? Um único ponto de Exato. solda é mais eficiente. É isso aí. Legal. E aí, quando você entrou, quantas fabricava mais ou menos? Na época que eu entrei, já estava numa média ali de 110, 120 máquinas mês. Era uma correria. Nessa época, você tem noção de quais que eram as máquinas do portfólio? Nessa época já tinha até o 43. Caramba. 4, 7 Já chamava toneladas. AGI? Sim, já chamava AGI. Tá. Chamava AGI. O AGI entrou em 2000 em torno de 2010, 9, 10 por aí. Até 2008 ainda era o IM. IM. Era o IM, de IMAP. Entendi. Só que daí depois deixou de ser IM e passou para o AGI. E esse I a G é de Argos, o I é de IMAP? Não, acredito que na época que não era essa o... Não. E aí, nessa época que estava fabricando ali 110 máquinas, quando que entra a linha GE? Eu imagino que ela deva ser contemporânea dessa época. A linha GE entrou em torno de 2012. Entre 11 e 12, mais ou menos. Entendi. Quando que foi o auge da Argos em produção? Qual que foi o pico, assim? O pico da produção foi mais ou menos em torno disso. Em torno de 2012, 2015, por aí. Já em 2015 já estava mais estabilizado e, vamos dizer, começando a dar uma declinada em função de crise de mercado que deu alguma época, né? E algumas questões financeiras da empresa também, que depois veio se desenvolvendo todo um processo, né? Que acabou levando a venda para a Hiab, né? Entendi. Durante todos esses anos, você estava lá na logística. Como que você foi? Qual foi o seu retorno para o comercial? Não fiquei todo esse tempo na logística, né? Eu fiquei ali um ano e meio, mais ou menos, na logística, e aí depois eu fui convidado a fazer uma parte mais comercial, como eu faço hoje, que seria o atendimento aos representantes, né? Que a gente tem um departamento comercial, mas não é uma venda direta cliente, né? É um comercial fábrica representante. Entendi. Esse ponto que você tocou é legal. Como que era essa relação comercial com os representantes na época? A gente já tinha os representantes ou isso mais para trás, né? Ou a gente tinha uma força de vendas interna? Como que funcionava? A gente sempre trabalhou nesse... Não, a Argos sempre teve essa questão de trabalhar com representantes, né? Não teve... Claro, eventualmente teria alguma venda direta à fábrica, né? Por causa daquele cliente que tem... se não for para mim comprar direto da fábrica, eu não vou comprar a marca de vocês. Sim. Né? Então não se vai perder uma venda. Jamais. Quem trabalha com venda jamais vai perder uma venda por esse motivo, né? Mas é isso aí. O nosso comercial é um comercial mais interno, vamos dizer assim. De nível Brasil, assim, quando que começou a expansão? Porque eu imagino que ali no início deve ter começado no Rio Grande do Sul, ou ela já teve nasceu a Argos e ela expandiu para o Brasil? Não, no início ela era mais Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E aí depois, com o andar dos anos, aí, com o correr dos anos, foi propagando e abrindo novos representantes, né? Que levou a ter representantes, como até hoje, em todos os estados brasileiros, né? Em alguns estados até mais do que um representante, 2, 3. Sim, tamanho volume de... Bom, acima de 100 máquinas já começa a se tornar um volume muito relevante, né? É um volume diário de faturamento e expedição contínuo, né? Exatamente. E quando que
que a Argos fez sua primeira venda para a América Latina ali, não sei, exportação, como que isso começou? Você estava lá na época? Na época eu estava, mas eu não fazia parte direta disso, né? Daí era outra parte, era mais direcionado pela gerência comercial, da própria diretoria da empresa, que atuava mais nessa parte de exportação, né? Entendi. Onde eu fui fazer um pouco mais de participação foi já com a própria Hiab, né? Certo. Nessa época, você sabe dizer o que vendia assim para fora, para a gente ter uma ideia do que o mercado comprava na América Latina? Na época não era muito, né? Era mais Argentina, alguma coisa assim bem próxima, não era um exagero. Eram poucas máquinas, né? Possivelmente o que a gente vende hoje para eles, os modelos em bem si. menos, né? Bem menos do que a gente vende hoje. E quais modelos seria, você acha que seria? Não? Olha, na época, assim, que me recorda, máquinas mais leves. Até o 20 toneladas, 16, 20, por aí. Bacana, bacana. E aí a gente foi se aproximando do ano de 2017, onde a Argos deu uma virada ali, na verdade, várias viradas. Na verdade, antes da virada, nós estávamos numa situação um pouco delicada, né? Como que a Argos se meteu nessa... Que foi a parte da recuperação judicial, onde entrou aí um dos maiores desafios que eu vejo, né, para manter a empresa ativa, né? Foi uma briga de cachorro grande, como se diz. Conta um pouco desse momento aí. Nesse momento foi uma situação bem delicada porque as vendas caíram bastante, né? Automaticamente a parte financeira, a saúde financeira foi diminuindo. Você vê que essas vendas caíram por algum motivo específico? Não, nós tivemos uma crise de mercado que a gente veio, né, numa época ruim a nível de mercado geral, não da fábrica, né? Uhum. E aí foi foi impossível recuperar, vamos dizer assim. Entendi. E aí foi uma parte muito crítica da fábrica que a gente participou, tanto nós comercial, porque se não vende, não tem dinheiro, não gera caixa, sobra para o financeiro, né? Uhum. E aí não se tinha crédito, a empresa não tinha crédito, né? Tinha que comprar tudo à vista. Passou a se perder a questão dos pagamentos adiantados pelos clientes, fechamento de uma negociação, né? A concorrência não jogou muito leal conosco, né? Só chegava nos clientes nas concorrências já de negociações e diziam que nós não íamos entregar a máquina. Entendi. Que o cliente ia perder o que adiantasse de pagamento. Só que isso tudo foi matado no peito e não se perdia a venda por esse fato, porque não se pegava nenhum real de entrada, né? Uhum. O que vamos fazer? Vamos produzir a máquina, vamos embarcar, transportar, entregar no representante, o representante chama o cliente, ele vai lá e vai ver que ele recebeu o produto dele. E aí seguiria isso mostra um pouco da nossa cultura, né? A forma de pagamento, né? Então, essa crise financeira, esse período foi ruim em função disso, né? Da baixa de dinheiro em caixa para poder tocar o negócio, né? Mas não se deixou de honrar o compromisso, né? E talvez tenha sido aí que ainda ajudou a fortalecer mais a marca Argos, né? Que é muito bem vista até hoje. Sim, sim. Que você diria dessa construção de nome? Qual que seria o cliente antigo? O que ele enxerga no nome Argos? Hoje, se você for falar com um cliente que vem desde essa época, que ainda não conhece aliás, que conhece muito bem a marca, o que ele diria para alguém que está chegando hoje e vendo a Argos? Isso a gente ainda escuta até hoje, né? Há pouco tempo nós estávamos conversando aqui ao lado entre nós, colegas aqui de empresa, né? E estávamos comentando justamente isso, que
até hoje temos muitos clientes que dizem, esse não quebra, que é o Argos. Esse quebra. Entendi. Né? Então, tem essa seleção tem essa imagem, ela vem até hoje, ela não foi criada em vão, né? É porque tem essa qualidade, essa solidificação, né? Essa marca ficou plantada no mercado e os clientes compraram, né? Essa marca e compram até hoje. Sim, inclusive é um dos problemas que a gente tem para explicar o porquê que o nosso produto é mais caro, né? Porque para não quebrar ele tem que ser mais forte que o outro, tem que ter um pouquinho mais de aço, né? É isso aí. E é uma preocupação que a empresa tem, é justamente isso, né? A intenção é ofertar e entregar o melhor sempre, né? Sim, sim. E aí, beleza, estamos lá em 2017, não na melhor condição que gostaríamos de estar, e aí aparece um comprador estrangeiro querendo adquirir a marca. Isso. Como que rolou isso? Quando achávamos que iria fechar a tudo fábrica... Tudo estava perdido. Tudo estava perdido, né? Caminhando para um caminho, para uma linha não muito legal. Aí surgiu começamos a ver pessoas diferentes dentro da empresa, né? E aí começa. Quem é? O que está fazendo aqui? O pessoal falando umas línguas estranhas. O que vem fazendo? O que veio fazer, né? Fulano aqui, fulano ali, né? Eles não falavam, né? Na época era uma negociação, vamos dizer assim, meio que sigilosa no início, até abrir o processo, né? E consolidar realmente a negociação. Uhum. Mas aí quando deu a resposta a todos ali que... Demorou muito tempo o processo de aquisição entre começar a aparecer alguém? Não foi muito. Não foi muito, foi uma questão de uns... Mas estamos falando aí algo em torno de uns 4, 5 meses, mais ou menos. Foi rápido. Que a gente começou a perceber movimentações diferentes, né? Apresenta no relatório disso, no relatório daquilo. Pessoas visitando setores, né? E o pessoal em volta, o que comentava? Qual que era o clima? Era um clima de esperança? Era um clima... Quando a gente começou a perceber, né, essas movimentações, começou a se ter uma sensação de alívio, vamos dizer assim, né? De que alívio que eu digo pensando no todo, né? Uma empresa que fecha, estamos falando de... Na época, a empresa tinha em torno de 120 funcionários, né? São 120 pessoas desempregadas. São 120 famílias. São 120 famílias, estamos falando de, no mínimo, 240 pessoas, né, na cidade, uma cidade pequena. Uhum. E aí isso foi como um alívio, como eu disse, né? E logo em seguida a gente já teve a notícia de que a empresa estaria sendo comprada, né? E a gente teve ainda a grande surpresa de que não teve demissões, né? Pelo contrário, todos que estavam na empresa, ficaram. Entendi. Você entende que isso é alguma parte isso tem parte da alma da Hiab por trás disso? Eu acredito que sim. Hoje, eu vejo que sim, né? Talvez na época também eles avaliaram, obviamente, né, Sim, na claro. questão do negócio, e para manter a fábrica ativa, com todos os setores funcionando como precisava, eles precisariam daquelas pessoas, né, dos funcionários que já estavam presentes e que sabiam todo o processo, né? Inclusive tem uns que estão lá até hoje. Temos uns 3 que estão lá até hoje ainda. Eu e mais 2 colegas. Bacana, bacana. E aí virou a chave. Dia 1, não somos mais Argos, agora somos Hiab. Sai do logo laranja, entra um elefantinho. Como que começou esse processo? Muitas reuniões já de cara, né? Apresentando como que ia ser e tudo mais. Né? Mas foi bem legal. A estrutura mudou muito do ponto de vista de gestão? O que a Hiab fez num primeiro momento assim de ação que
Influenciou quem estava no dia a dia de trabalho? Não, basicamente não teve grandes alterações do funcionamento, né? Aos poucos foram se moldando, né, de acordo com a, a conduta da empresa, com a forma de trabalho da Hiab, né? Que eles implantaram, obviamente, a forma de trabalho deles, com o pessoal, né, com gestão vinda deles, né? Que foi, obviamente, substituídos, né? Alguma coisa cultural muito drástica, assim, de mudança? Ou foi... Não tivemos grandes mudanças, assim, de questões culturais, não. Foi bem tranquilo mesmo. E nesses últimos aí, já estamos indo para 7 anos agora em novembro? 17, em outubro, né? Outubro. Outubro. O que você vê que mudou nos processos, nas pessoas? Eu sou fruto dessa mudança, né? Você é um das mudanças, Uma né? das mudanças. Que é uma pessoa que entrou para uma função que a gente não tinha, né? Que é a questão de produtos e tudo mais, né? Bacana. Que você vê que mais mudou, assim, nesses últimos 7 anos? Qual que foi a mudança mais drástica para você, assim? Já no grupo, na parte Hiab, Olha, na parte da... Eu não vejo uma mudança drástica, porque a gente veio, né, veio seguindo da forma que era, vamos dizer assim, alguns processos. Porque a produção, o que teve de alteração foi alguma coisa interna mesmo, né, para adequar a forma de trabalho de um novo gestor, de acordo com a empresa, com um novo grupo, né, mas não teve nada drástico assim que levou a dar um impacto, vamos dizer, em todos, né? Entendi. Óbvio que teve alterações, porque cada um tem a sua forma de conduzir a empresa, de administrar, né? Gestores atuam de forma diferente, né? Mas não tivemos nada drástico assim que causou um impacto, né? Legal. Bacana. Conta pra gente um caos, assim, tirando a parte da recuperação judicial, que a gente sabe que foi um mar turbulento de se atravessar. Pode ser da sua história ou da própria história da empresa. O que você acha, assim, que você poderia trazer pra gente? Algum caos legal, alguma coisa interessante de se falar, ou mesmo alguma situação muito difícil? Assim, não tem um caos específico, vamos dizer assim, né, de que tenha dado um impacto. O que eu vejo no nosso dia a dia, no meu dia a dia, né, a questão do contato com os representantes. Isso é muito gratificante, porque tu tá todo dia uma notícia diferente, que seja uma pequena reclamação, que seja um elogio, que seja né, qualquer coisa do tipo assim, mas tu tá sempre em movimento com outras pessoas, né? Sim. Sabendo como é que tá mercado, uma venda, né? Enfim, tudo mais. Mas não tem nenhum caos assim. Como foi a pandemia? A pandemia foi crítico. Então tem um caos. A pandemia foi onde eu vi que eu prefiro trabalhar dentro da empresa e não em casa. Entendi. Conta um pouco pra gente. Tem detalhes que talvez eu não queira saber. Não, mas até não tem detalhes assim que não possam ser ditos. A questão é que a gente trabalha com muito documento impresso, né? A gente, embora tendo arquivos via sistema, mas se tem bastante coisa na parte no físico, né? Para se ter acesso ali diário, para ficar arquivado e tudo mais, né? Então, isso dificultou bastante na pandemia. Entendi. Porque daí tu muda totalmente a tua estrutura, né? A tua internet já não é a mesma velocidade, né? Tu já não tem todos os arquivos em casa, tu já tá lá racionado, daqui a pouco chega um, chega outro. Pai, que isso aqui? Vem aqui, né? Então,
eu prefiro estar focado, então é melhor na empresa mesmo. E a empresa, como que ela enfrentou isso? Do ponto de vista de vendas, produção, como que foi? Aí entrou uma grande surpresa, né? A gente achou que a pandemia ia nos prejudicar em vendas, porque a gente parou ali no início de abril, me corrija se estiver errado, mas início de abril, a gente foi parou. declarada pandemia no metade de março, 15 de março. E ali no início de abril fechou tudo, todo mundo em casa, né? Computador embaixo do braço e vamos para casa. E aí ficamos 15 dias em home office e daqui a pouco, ali uma semana, 2 depois que a gente voltou para a fábrica, a venda disparou. O que nós achávamos que teríamos uma grande crise, não, tivemos uma grande surpresa que foi o aumento de vendas, né? Entendi. E aí seguiu, não parou mais. Que coisa boa. Não tivemos mais quedas, salvo a exceção da eleição passada, né? Que aí tivemos aquela inesperada surpresa desagradável. Entendi. Que aí tivemos a crise de vendas, queda de vendas em função da troca de governo. Entendi. Esse período eu já peguei já, e aí tivemos que sacudir a poeira e enfrentar isso no final do ano e recuperar agora no começo de 2024. Até que as vendas que o pessoal começou a ter que continuar com suas atividades, né? Com projetos, enfim, empresas. E aí começou a alavancar novamente, né? Não tivemos ainda o aquecimento, principalmente de agricultura, né, de produtor rural, por falta de incentivos. Temos possibilidade de aumentar a venda, mas como não tem liberação de crédito, ficamos aguardando. Difícil. Qual que foi o pico de produção que a gente já fez? Pico de produção que nós já fizemos? 1.200 máquinas ano. Num mês, quantas? 100, 110, depende, né, do mês. Uns meses mais, outros menos, né? Legal. Queremos chegar num número maior, né? Queremos e vamos. Vamos chegar. Tá bom. Do ponto de vista assim, de futuro, o que você enxerga da Hiab? Olha, eu vejo que o empenho é grande, né? O interesse é grande, a intenção é grande, né? A Hiab não veio para o Brasil para ficar vendendo 1.200 máquinas ano, né? Com certeza o intuito é vender bem mais, né? A gente sabe que já fazia anos que a Hiab estava querendo vir para o Brasil, né? Então agora não é a hora de jogar a toalha, né? Tirar o pé do acelerador. É a hora de, em vez de tirar o pé, pisar com os 2 pés no acelerador, né? Certo, essa é a minha esperança também. E apostamos também no mercado, né? Na melhora de mercado, da própria agricultura em si, de mais incentivos para a agricultura, né? Para o produtor rural, que isso nos dá e construção civil também, né? Uma carteira considerável, né? A própria construção civil acaba puxando uma série de segmentos também que nos afetam. Exatamente. Na verdade, a gente vende para todos os ramos, né? Construção civil, agricultura, mineração, né? Então, a gente pega todos os leques, né? Muito bueno. Sandro, eu queria te agradecer por esse trabalho que você fez para construir a empresa onde eu trabalho hoje. Se não tivesse Sandro, provavelmente eu não estaria aqui. Queria agradecer seu tempo aqui com a gente para partilhar um pouquinho da sua história, da história da Argos. E é isso. Fico grato, né? Esses 17 anos aí me fez amadurecer bastante, né? Desde o início foram várias etapas, né? Desafios diferentes.
épocas de mercado diferente, épocas melhores, outras não tão boas assim, né? Mas a gente tira um bom aprendizado, né? E faço o que gosto, né? Tá certo. Isso é importante também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Precisando, é só chamar. Sempre. Ficamos próximos. Tá certíssimo. Obrigado. Tá bom, valeu, obrigado. Valeu.